Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de junho de 2017. Porque nossos filhos poderiam herdar nossos vícios. Faz algum tempo, é conhecido que há fatores genéticos hereditários que podem tornar uma pessoa mais propensa ao vício. Amplos estudos congênios mostraram que o risco de abusar das drogas é hereditário em até 60% dos casos. Isso se relacionou com variações no genoma, mas essas particularidades não explicam inteiramente o fenômeno. Nos últimos tempos, acumulam-se evidências de que algumas mudanças que ocorrem nas marcas químicas que o estilo de vida agrega ao genoma, o que é conhecido como epigenoma, também podem ser transmitidas às gerações posteriores. Isso também aconteceria com a vulnerabilidade ao vício. No início de junho, um grupo de pesquisadores da Universidade de Fudan, em Xangai, China, publicou os resultados de um estudo que pode ajudar a entender um pouco melhor a relação entre as mudanças epigenéticas de um consumidor de cocaína e a propensão que seus filhos utilizem a substância de forma descontrolada. No artigo, que foi publicado na revista Nature Communications, explicam como separaram ratos dependendo da motivação para procurar a droga. Este interesse dos roedores era medido fazendo com que, para ter acesso à substância, tivessem que empurrar uma alavanca várias vezes. O número máximo de vezes que um dos participantes no estudo pressionava a alavanca era utilizada para estimar o grau de motivação que a droga inspirava. Amplos estudos congênios mostraram que o risco de abusar das drogas é hereditário em até 60% dos casos. Depois de identificar os animais com mais interesse em tomar cocaína, observaram a relação de seus filhotes com a substância e viram que eram mais propensos a se viciar, algo que em seres humanos ocorre em cerca de 20% dos consumidores habituais. Os autores também descobriram que a hereditariedade do vício não depende de um consumo maior ou menor, mas da maior ou menor motivação para buscar a substância. Vício em alimentos. Os mecanismos cerebrais da recompensa que nos empurram a nos alimentar para continuar vivendo são similares aos que incitam o consumo de drogas. Como no caso dos psicotrópicos, a intensidade do prazer que alguns alimentos provocam em algumas pessoas podem causar dependência. Vários estudos já mostraram que os excessos alimentares do pai produzem marcas em seus genes que podem ser transmitidas aos filhos. Um estudo recente da Universidade de Copenhague, Dinamarca, e do Instituto Karolinska de Estocolmo, descobriu que os espermatozoides dos pais obesos tinham marcas nos genes que regulam o apetite, adaptadas aos seus hábitos alimentares. Estas marcas e estes hábitos, diferentes em homens gordos e magros, variam de acordo com os hábitos alimentares e modificam a expressão dos genes que regulam o apetite. Habitualmente pensava-se que o momento da fecundação era uma espécie de novo começo e o pai só transmitia aos filhos a informação de seu próprio genoma. Agora, acumulam-se as provas de que isso não é assim e o que fazemos na nossa vida muda a expressão dos nossos genes e o tipo de herança que deixamos para nossos descendentes. Jorge André dos Santos, no livro Palingenese, a Grande Lei, esclarece que os filósofos mais recentes como Hume, Leibniz, Schelling, Schopenhauer, escritores como Goethe e todos os pensadores que no século passado construíram as bases do espiritualismo, com trabalhos de honesta comprovação, apoiam a palingênese, não só como fenômeno aceitável, mas, principalmente, como necessidade lógica. O fenômeno palingenético oferece condições que traduzem a evolução como infinita, sem privilégios, de conquista lenta e harmoniosa, sendo a
dádiva de todos pelas aquisições adquiridas através dos tempos. A palingênese é o único processo que assegura o porquê da imortalidade da alma, a razão da pluralidade das existências e dos mundos com suas imensas formas e moldes evolutivos. Com isso, em nosso planeta, alcança todos os reinos da natureza, com as nuances que lhe são próprias. Do mineral ao vegetal e ao animal, a palingênese é a palavra unificante de ordem, única capaz de explicar a razão de ser da vida em seus multifaces aspectos. Disseram com muita justeza que o espírito acorda no mineral, sonha no vegetal, desperta os instintos no animal e adquire razão no mineral. Somente a palingênese poderia explicar o desequilíbrio e divergência das condições dos nascimentos, com toda a sequência de fatos sociais que se impõem. Todo ser será justificado em face das suas próprias obras. As experiências, realizações, emoções positivas ou negativas, faltas, tudo enfim repercutirá no próprio eu. O resultado estará ligado à conduta de cada um e para que a evolução se positive, só o trabalho e esforço têm sentido e significado reais. Não importa como uma bandeira religiosa possa oferecer a salvação, esta representa, exclusivamente, a aquisição de cada um nas realizações e cumprimento de deveres. O aspecto externo, o que aparenta, o que se diz e afirma, nada representa em face do que se faz e do que se constrói e cria. A desigualdade dos seres só poderá ser explicada como escala evolutiva e todos, sem privilégios nem exceções, passarão pelos mesmos roteiros e oportunidades, não importando a época, porquanto a eternidade não poderá ser medida nem avaliada com a nossa mente finita. Só haverá sentido nas obras criadas e realizadas. Quem nada fez, ou trabalhou com potências negativas, continuará rastejando, aguardando as realizações e suplantações de todas as condições do plano onde se encontra. A evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de degraus evolutivos. Os que ensinam e administram encontram-se ao lado dos que obedecem. Estes, por sua vez, serão os orientadores do porvir. A prova científica é um marco de que não podemos prescindir jamais, porque a palingênese explica todas as dúvidas biológicas e, mais do que isto, amplia os conceitos e dá um sentido harmonioso às questões científicas. Dizia Jalei que a palingênese é provavelmente um fenômeno verdadeiro. Está de acordo com todos os nossos conhecimentos científicos atuais e sem contradizer nenhum deles. 2. Dá a chave de uma variedade imensa de enigmas psicológicos. 3. Está apoiada em demonstração positiva. Se colocarmos o fenômeno palingenético no mecanismo evolutivo, a vida passa a nos dar um sentido de grandeza e finalidade. A aquisição do espírito humano deve representar a elaboração de milhões de milênios em experiências variadas e desconhecidas, não ficando fora do quadro as vivências nos minerais, nos vegetais e animais. O homem e o seu cérebro atual não representam o remate da evolução, mas um estágio intermediário entre o passado, carregado de recordações animais, e o futuro, rico de promessas mais altas. Tal é o destino humano Leconte de Noé. A prova científico-experimental da palingênese, a de maior importância, teria um aspecto duplo. O primeiro, ligado à fenomenologia mediúnica com todas suas nuances, cujos relatos e estudos os psicologistas e biologistas não têm o direito de desconhecer. Hoje, os fatos mediúnicos estão sendo revisados e mais bem adaptados aos conhecimentos odiernos em virtude, principalmente, da queda que os audaciosos postulados materialistas têm sofrido com a apresentação da matéria como energia concentrada. Os fatos e manifestações mediúnicas estão fartamente registrados por toda a história dos povos que constituíram civilizações.
O segundo aspecto da prova experimental foi-nos dado com o valioso auxílio da hipnose, no campo ainda pouco explorado das regressões de memória, porém consolidado com organizadas e detalhadas experiências de vários pesquisadores. A regressão de memória, utilizada com valor científico pela hipnose, foi consequência das observações de pacientes que reviviam, espontaneamente, cenas e quadros pretéritos, devidamente comprovados, fenômeno esse denominado por Petries de hipnonésia. Com esse acervo de fatos, nasce a pesquisa de regressão de memória, atingindo etapas palingenéticas pretéritas, com auxílio da hipnose, cabendo como citação primeira as experiências de Fernando Colávida, em 1887. Flournoy, professor de psicologia em Genebra, deu interessantes contribuições aos estudos em apreço. Charles Lancelin, Cornelier, Leon Denis, comprovam os fatos e aumentam a casuística. Pierre Janet estuda a fenomenologia e refere fatos de interesse, embora combatendo-os. Crônica do Amanhecer, de 27 de junho de 2017, por Feijão.